Fala pessoal, parece que a mineração especulativa de Pirin deu certo aí no primeiro dia, porque ela era uma moeda que estava sendo apenas minerada sem listagem de corretora, e ontem mesmo quando saiu na TradeOgri a primeira corretora disponível, quem conseguiu fazer a mineração antes mesmo já saiu vendendo a um bom preço. E esse preço valeu a pena essa mineração especulativa. Mas esse tipo de mineração não é novidade para ninguém, existe há muito tempo com várias moedas que aparecem em fóruns como Reddit, como Bitcoin Talk, que às vezes aparece em Twitter, em grupos de Discord diferentes. A galera vai e minera essa moeda antes mesmo de ela ser listada. Só que assim, é um nicho muito fechado de saber que essa moeda começou, da pessoa começar a minerar, inclusive no próprio Node, não é nem para pool de mineração, para gerar essas unidades de moeda, para depois de uma listagem o cara vai lá e é o primeiro a vender. Por isso que quando a moeda sai listada, só é venda logo abaixo, porque muita gente está minerando e está fazendo esse hold para vender quando for listada. Mas voltando ao papo dessa moeda Pirin, ela como é um fork da Casp, igualzinho da Calcem, né, da KLS, o pessoal começou a fazer essa mineração especulativa também, desde os dias 6 de dezembro que ela pôde ser minerada. A Calcem também era especulativa antes de ser listada em corretora, também fork da Caspa, mas ela começou lá mais ou menos quase no final de novembro, pelo dia 20 mais ou menos. Então, o pessoal minerou a Calcem antes de ser listada. Quando saiu uma listagem na NonKYC, na TradeOgri também, a galera foi e vendeu e deu muito bom. Aí veio a Pirin. Eu fiquei meio receoso no último dia da mineração especulativa, né? Ou seja, que não estava listado em corretora. Eu decidi virar minhas rigs. Quando saiu na TradeOgri, eu vi o valor absurdo que ela tava e consegui fazer minha primeira venda até com bom valor. E agora eu posso falar para vocês que não tem mais mineração especulativa porque está em calculadoras de sites, está listado em corretoras e a gente inclusive pode até minerar diretamente para uma das corretoras, da qual eu não gosto muito, que é a TradeOgri, mas ainda é a única disponível. Vamos lá? Vou mostrar aqui como que foi as minhas primeiras minerações. Eu comecei a minerar nessa E4Pool, que é uma das únicas que tinha, que é russa, e a outra também era da Europa, mas enfim, era a pool que dava para fazer a mineração. Eu cheguei a minerar aqui no total de 10 Pirin, então eu recebi o meu primeiro pagamento e aí começou a aparecer a carteira disponível na TradeOgri e aí depois eu fui para lá. Essa primeira carteira, como eu mostrei no vídeo anterior, a gente estava fazendo uma node de Pirin, aí eu tive que abrir uma outra linha de comando, né, um outro CLI para você rodar o demo, que é o aplicativo de carteira, e aí com o demo aberto e a node aberta eu tinha que abrir mais outro console de criar uma nova carteira. E aí é muito complicado porque nesse terceiro console eu fazia a criação da carteira e a movimentação também. Muito complicado o uso, por isso que eu nem mostrei no vídeo anterior, e assim que eu fiz e lancei, depois de uns 15 minutos mais ou menos, a TradeOgri começou a aparecer as carteiras lá, que fica muito mais fácil para vocês aprenderem. E aí com a carteira da TradeOgri em mão, eu ainda estava com a E4Pool, porque não tinha como mudar para outro tipo de pool mais conhecida, né, melhor inclusive, e com servidor mais perto. Tava minerando aqui também na E4Pool. Aí ontem eu completei mais os 4 Pirin e hoje eu fiz os 50 Pirin, esperei dar aqui certinho o balanço para receber e para sair dessa pool. Lembrando que desde manhã cedo tava ainda 10 Pirin nessa pool, depois eles mudaram para 20, cara, tipo de sacanagem mesmo, para você não sair da pool deles. Os caras aqui da E4Pool mudou de 10 para 20 o pagamento mínimo, muita sacanagem. Mas 5 horas da manhã eu já tava deixando, eu fui dormir mais ou menos 2 horas da manhã e deixei a placa de vídeo do meu computador, que é uma 1080 Ti, minerando, tentando minerar na pool da Hero Miners, que vazou o link deles lá, mas não estava disponível aqui na home do site da Hero Miners, mas vazou o endereço de mineração aqui BR, que dá para conferir aqui, que é o br.pirin final 1177, que é a porta de conexão. Por isso que tá aparecendo aqui minha placa de vídeo. Então eu tava esperando ser um dos primeiros aqui a entrar na pool de mineração da Hero Miners e agora já estou com a minha rig. Então, pelos cálculos aqui, a calculadora da Hero Miners até que bate mais ou menos certinho com a nossa rentabilidade, tá falando que a gente vai tirar cerca de $10 por dia.
Isso tá bastante legal, não tá igual os 38 dólares na calculadora de ontem que eu mostrei para vocês, da calculadora da Hash Rate NO, mas os 10 dólares por dia já tá maior do que, por exemplo, eu continuar minerando a KLS. Primeiro depósito, deixa eu até vir na página 2, já é da época da caspa. O primeiro depósito eu fiz pela minha carteira da Node, então eu mandei aqui para TradeOgre, consegui fazer a venda em 0,15, então tudo que eu tô recebendo, eu estou vendendo e tô me posicionando em Matic. Em vez de deixar em dólar e não ficar posicionado em alguma criptomoeda, eu estou fazendo a venda da Peering comprando em Matic, que é um projeto meu. Então eu vendia 0,15, aí eu recebi lá da E4Pool mais 10 Peering, vendia 0,14, recebi mais 11 Peering, vendia 0,12, olha como vai caindo a cotação. Aí depois eu recebi mais 12 e vendi a 0,12 também. E aí a sacanagem no caso, né, que aí a gente recebeu aqui com 22, porque foi 20 de lá e um da Hero Mines que paga de 1 em 1, e aí eu cheguei a vender a 0,10. Só que agora está sendo cotada ao preço de 0,11, já está começando a melhorar. Eu dei um zoom aqui porque quando você coloca esse zoom na tela, daquela espichada que foi, olha só, a espichada foi mais ou menos nos 5 dólares que ela bateu quando foi listada. Então isso fica tudo pequenininho, então é melhor a gente sumir com aquela tela, e a gente pode ver que o gráfico é bem volátil mesmo. Às vezes você vende na baixa, que tá no 0,07, ainda não consegui vender nesse valor. Eu vendi mais ou menos na média ali de 0,10, 0,11 até 0,12. E a calculadora do Hash Rate NO ainda tá falando aqui mais ou menos que a gente vai ganhar aqui, ó, 6 dólares de Peering. Bem diferente com a calculadora da Hero Mines, está falando que dá 62 Peering, aqui também está falando que dá 85 Peering. Então tem que saber mais tempo, mais dias para ver. Uma coisa que é interessante, que pelo menos quando eu vou aqui no meu balanço, que eu apenas tenho esse tipo, ó, já até recebi mais aqui, mais 3 Peering, porque a Hero Mines tá pagando muito mais rápido que a outra pool, mas dá para ver que antes de eu fechar as 24 horas, que eu comecei às 6 horas da tarde e agora no momento dessa gravação são 2 horas da tarde do outro dia, eu já tô aqui com praticamente 8 dólares fazendo a mineração dessa moeda Peering, que começou a ser especulativa no momento da minha mineração e já tá como uma moeda de rentabilidade, porque tem como você vender e tem volume de mercado para isso. E o overclock a ser utilizado, eu estou utilizando aqui, por exemplo, o site do Rafatech da moeda KLS, eu acho que ele ainda não colocou aqui a moeda Peering, mas vai ser praticamente o mesmo overclock. Você trava o mínimo possível da memória, no caso da NVIDIA você coloca o menos 3000, ou você trava via linha de comando com 810 lá no Extra Arguments do minerador, e você coloca um pouquinho de Core Clock ou trava o Lock Core Clock abaixo e dá um offset para você fazer a mineração de eficiência. Então eu tô utilizando aqui, eu cliquei no KLS, você pode usar esses valores também. Então vamos começar a fazer a mineração dela aqui. Vamos escolher a moeda Peering, se não aparecer para você na lista, aperta PY, vem aqui em depositar e você copia o endereço de mineração dentro da TradeOgre. Volta lá para o seu HiveOS, você está na sua farm, vem aqui em Wallets, clique em adicionar, escolhe a moeda Pi com Y, dá um Ctrl V aqui, aí você escreve para você identificar da onde que tem essa moeda. Então no caso coloca aqui TradeOgre e dá Create. Lógico que eu já tenho, não vou criar aqui. Vamos depois agora para a opção da Flysheet, é muito simples, muito fácil. Vem lá, escolhe a moeda Pi, escolhe a carteira de mineração, a TradeOgre, pode escolher já a Hero Miners, com certeza é a maior pool de mineração que tem aqui para a Peering e vai ser bem melhor porque também tem servidor no Brasil. E aqui você pode escolher o LOL Miner se você tiver placas AMD, mas se você tiver placas apenas NVIDIA, eu recomendo que você utilize o Rigel Miner. Então a gente vem aqui no Rigel Miner, já vai estar tudo completo, tudo bonitinho, não precisa fazer nada, apenas você colocar aquele Extra Arguments para você ter uma melhora de overclock com eficiência. Se você não quiser aplicar o overclock de eficiência, você vai lá na parte do overclock e aí você vai adicionar nas suas NVIDIA, por exemplo, que você pode colocar aí a memória em menos 3000 para travar ela com 810, e aí você coloca aqui 50, 100, 150 de Core Clock Offset para você fazer uma mineração legal. Lembrando também que é interessante você colocar um Power Limit, nunca deixa ele 100%, senão você vai esquentar demais a sua placa. Mas dá uma olhadinha lá no site do Rafatech que ele mostra certinho. E só finalizando, eu não consigo mostrar listas de pools disponíveis dessa moeda porque ainda o mini pool status, vou dar um Ctrl F5 aqui,
o Mini Pool Stats ainda não listou ela como uma moeda minerável. A Calcem demorou pra caramba, a moeda hoje já tem 40 dias e ela foi listada mais ou menos há 15 dias atrás. Então o Mini Pool Stats aí tá devendo essa pra gente. Então é isso, pessoal, eu espero que tenha tirado a dúvida de como minerar essa moeda nova aí, a tal da Pirin, que é um fork da Caspa. Se você tiver mais dúvidas, ou deixa no comentário do YouTube, ou melhor ainda, entre no nosso Discord, lá você pode trocar ideia com todo mundo que tá minerando essa moeda pra verificar se tá valendo a pena ou não, no seu caso, de a gente ajudar aqui no Overclock na criação da Flexcheat de como minerar pelo HiveOS. Mais uma vez lembrando, eu não ensino a vocês aqui a minerar no Windows, porque vocês podem instalar algum tipo de arquivo que pode roubar seus dados, porque muita gente vai querer fazer a mineração no Windows no seu PC do dia a dia, no seu PC gamer, no seu PC de escritório. Então eu prefiro não fazer esse tipo de passo a passo, esse tipo de tutorial para mineração no Windows, apenas mineração em sistema específico que é o HiveOS. Beleza? Vou ficando por aqui, valeu demais e até a próxima.